nós estamos hoje encerrando essa sequência de conversas, né, que temos tido aqui, falando sobre o caminho para amar. E hoje eu quero falar mais um pouco sobre o que eu comecei a falar semana passada, que é as Escrituras como a verdade para o novo caminho para amar. As Escrituras como verdade para esse novo caminho do amar. E nós estamos sempre falando do amar como essa ação, e não como um substantivo, né? Como verbo, amar, atitude, comportamento. Então, hoje eu quero continuar falando sobre isso, e gostaria de orar com você. E para falar um pouco sobre isso, nós vamos fazer uma leitura a partir da conversa do apóstolo Paulo com os irmãos da igreja de Corinto, lá na primeira epístola dele, no capítulo 1. Então, eu quero orar com você e já estaremos fazendo a leitura e continuando nessa nossa conversa. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa manhã que o Senhor nos deu de paz, de saúde. Obrigado, Senhor, por nos dar a vida. Obrigado, Senhor, por nos manter na vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a cada um de nós condição e capacidade para olharmos para a vida, percebermos ela, sentirmos, ó Deus, como as coisas acontecem e como dependemos de Ti, Senhor, para continuar na vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pela saúde, porque o Senhor tem nos sustentado. Esses últimos 2 anos têm sido anos onde especialmente temos orado pela saúde um dos outros, pedindo misericórdia, graça e bondade sua. Mas também agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia, nos dando a ciência, que nos traz instrumentos para continuarmos com saúde. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, e o Senhor é bom. E o Senhor tem nos mostrado o caminho para amar. Pedimos que o Senhor nos fale ainda um pouco mais essa manhã, como já tem falado através dos louvores, dos cânticos. Que essa fala, Senhor, que a Tua palavra nos traga transformação na mente, na consciência, no coração. Que estejamos encarnando a Sua verdade, Senhor, e vivendo ela para o nosso próprio bem, para a mudança da nossa sociedade e sobretudo, para a glória do Teu santo nome, para que todos saibam que o Senhor é Deus que anda entre nós, que vive entre nós. E enquanto falamos a Sua palavra, Senhor, visite a todos os que estão aqui, os que estão em suas casas, os que estão acompanhando pela rede social e aqueles que serão alcançados por esse conteúdo em algum momento, Senhor. Nós pedimos isso para a Tua glória e em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos falado um pouco sobre isso algumas vezes, a questão do tempo que nós vivemos, né? Nós vivemos o tempo que é conhecido como modernidade, né? E a modernidade, de novo, né? Retomando esse conceito, a modernidade é esse tempo onde o homem rompe com a religião e por causa da opressão produzida pela religião mesmo, e isso é fato, por causa da opressão produzida pelo imperialismo, pelos dominadores, né, pelos governantes, e isso é justo, e por conta disso, então, o homem surge esse movimento, né, de efervescência cultural, de racionalidade, de reflexão, de rejeição aos conceitos impostos pela religião, principalmente a religião romana, né, o catolicismo romano, ou o que nós chamamos de cristianismo. E então vem esse momento de transformação cultural, social, religiosa, há uma mudança. E nós estamos falando, quando nós falamos disso, irmão, nós estamos sempre falando do Ocidente. É sempre importante a gente pensar no mundo, né, no globo, como dividido em Oriente e Ocidente. E esse grande boom do iluminismo, do humanismo, acontece no Ocidente.
E isso influencia o mundo inteiro, influencia o Ocidente e o Oriente, influencia todo mundo. Mas a grande questão é que, na modernidade, né, nesse período chamado de modernidade, a ciência ela toma o centro, a razão toma a importância e se torna o instrumento para a resposta a todas as questões da vida. Então, todas as questões da vida, na modernidade, começa a se dizer que pode ser respondida pela razão, pode ser respondida pela racionalidade. Todo mundo tem razão e todo mundo pode usar a sua racionalidade. E todos nós concordamos com isso. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, ele é essencialmente racional. O ser humano, desde do seu início, ele olha ao seu redor e quer saber o porquê das coisas, quer saber por que as coisas são do jeito que são, quer saber o que são as coisas. E então ele vai atrás, ele pesquisa. O homem sempre foi assim. E é nesse sentido que o homem vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Então isso é próprio da humanidade. O homem é um ser curioso, ele é um ser racional. Então ele busca entender o que está acontecendo ao redor dele. Mas o homem também faz algumas perguntas que vai para além do que está ao redor dele, vai para além da materialidade, vai para além da curiosidade daquilo que ele vê, e vai para a categoria da curiosidade daquilo que ele não vê, vai para aquilo que nós chamamos de espiritualidade, ou o que é o espiritual, o que está para além de mim. Então o homem faz perguntas como, por exemplo, qual o sentido da vida? O ser humano é assim, todo ser humano é assim. Mesmo aqueles que hoje demoram a fazer essa pergunta, porque estão embriagados com tantas imagens, coisas bacanas que vêm na vida, em um determinado momento, depois que ele descobre que as coisas que a materialidade da vida lhe oferece não lhe traz resposta, ele começa a perguntar, qual o sentido da vida? Para que eu existo? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido do viver? Qual é o sentido de ter? Qual é o sentido de ser racional? Para que isso? Só vai até o túmulo? É para isso que nós vivemos? É ter, conquistar, obter, descobrir, pesquisar, racionalizar e depois chegar no fim do túnel, transmitir o meu gene para frente e acabou? É isso? Essa é a razão da vida? E o homem faz essa pergunta. Então o homem ele é racional essencialmente, mas ele também é essencialmente religioso no sentido de buscar respostas para além da vida. E isso, irmãos, é da humanidade, e nós encontramos isso na história da humanidade, seja aqueles que estão no Oriente, seja aqueles que estão no Ocidente. Mas quando surge, então, a modernidade, ela rompe com esse conceito de religião, com esse conceito de espiritualidade como nós conhecíamos no cristianismo. E então supervaloriza a razão. E a razão, nós entendemos que ela é própria da nossa natureza. Só que nesse movimento moderno, surge um outro movimento chamado racionalismo, que é diferente de racionalidade. Então, racionalidade é a minha e a sua capacidade de raciocinar, perguntar, questionar. Mas não negamos que há outras perguntas que nós fazemos, que é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, por que eu tenho o que tenho, por que eu tenho as habilidades que eu tenho. É isso? Vai só até o túmulo? Isso é racionalidade. E se desenvolveu o conceito de racionalismo. E o racionalismo é esse conceito que rompe totalmente com a ideia de que há alguma coisa fora de mim, há alguma coisa para além do túmulo, e que todo o sentido da vida está somente na existência dela como nós a vemos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós percebemos. E embora isso pareça uma coisa distante de alguns, ela está absolutamente impregnada na nossa sociedade hoje. Então, o conceito de modernidade fortaleceu isso. Gente,
esquece o assunto de Deus. Por quê? Porque esse assunto de Deus atrapalha a gente a chegar ao melhor da exploração da nossa inteligência. Esse assunto de Deus, esse tema da religião, né, isso dentro da racionalidade, do racionalismo, né? Esse conceito de Deus atrapalha nós sermos autônomos, independentes. Esse conceito de Deus atrapalha a gente a explorar ao máximo as nossas habilidades e evoluirmos. Deus é um obstáculo. Deus é um obstáculo para a evolução, Deus é um obstáculo para o nosso autoconhecimento, Deus é um obstáculo para a ciência, Deus é um obstáculo para nós mesmos. Por quê? Porque o Deus traz a ideia de que nós somos pequenos e tem alguém como tutela sobre nós, tem alguém nos impondo regra, tem alguém nos impondo limite. E a razão não tolera isso, nós queremos liberdade. E entende-se como liberdade independência. Independência de quem? De qualquer divindade. Nós já temos a razão. Para que divindade? Nós já desenvolvemos esse conceito racionalista. Não dependemos de ninguém. Nós temos a ciência, a inteligência. Talvez alguns de nós aqui já nos gabamos da nossa inteligência. Eu sou inteligente mesmo, hein? Olha, olhando para mim assim, até que eu estou surpreso comigo mesmo, a minha capacidade. E ok, isso acontece com todos nós. Mas nós, de alguma maneira, ficamos encantados com a nossa inteligência. E, de fato, é extraordinária a inteligência humana. Mas nós ficamos tão encantados que concordamos com isso. De fato, esse assunto de Deus é criação da mente humana. A razão é suficiente para responder às questões da vida, aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos. E isso se deu o nome de racionalismo. Isso é muito presente no nosso meio. E isso é a negação de Deus. Simplesmente, o motivo é muito simples. A razão não quer ninguém lhe dando ordens. A razão quer tomar as decisões com base na sua própria decisão. A modernidade prometeu para a sociedade que ia entregar desenvolvimento. E aí vem as ciências se multiplicando, e isso é uma bênção de Deus, só que essas ciências prometeu trazer equanimidade, que haja justiça, que haja distribuição adequada de renda, que haja educação para todos, que haja saneamento para todos, que haja saúde para todos, que haja educação para todos. E os saberes, as ciências prometeu isso. Olha, se nós temos a razão, se nós temos a ciência, nós não precisamos de Deus e podemos agora evoluir e alcançar esse equilíbrio em tudo. O que acontece, irmãos, é que depois que foi feita essa promessa, no século XV até agora, nós tivemos guerras mundiais, pandemias, fome, desgraça, morte. Temos a África, que é uma espécie de laboratório para os países poderosos do mundo, que trata aquele povo como se fosse camundongos mesmo. Eles fazem experiência ali o tempo, todo mundo sabe disso. Que o continente africano é um lugar de experiência. Enquanto tem países como o nosso aqui, que São Paulo, por exemplo, que está vacinando praticamente toda a população, lá na África, tem lugares lá que começou a vacinação agora. Então, eles são... É disso que nós estamos dizendo. Então, a modernidade, a ciência, a razão, fez uma promessa. Passou-se 500 anos. Essa promessa não foi cumprida. E aí surgiu um outro movimento, que é um movimento chamado de modernidade líquida, que é o que nós vivemos agora. Alguns chamam de hipermodernidade, pós-modernidade, modernidade líquida, que é essa ideia de que, se teve um período que a ciência disse que tudo era sólido como a ciência, tudo era sólido como observação feita no laboratório, então as relações eram sólidas, os casamentos eram sólidos, as amizades eram sólidas, os negócios eram sólidos, os investimentos, os empreendimentos, tudo era sólido. Passado esse período onde não foi feita a entrega do progresso conforme a promessa, veio a frustração.
E vem agora o sentimento de o que a ciência entregou, disse que ia entregar, não entregou. Então tudo começou a se desfazer, tudo começou a se desestabilizar. Então as relações deixaram de ser sólidas e passaram a ser o que se chama hoje de líquidas. Elas não são mais firmadas em objetividade, em alguma coisa concreta, em alguma coisa que é palpável. Você diz, não, a amizade de duas pessoas é sólida como uma rocha. Não, hoje não é sólida como uma rocha. Hoje depende. A união de duas pessoas, o compromisso de duas pessoas, desde a amizade, passando pelo início do namoro, e depois indo para um casamento, era sólido como uma rocha. Aí descobriu-se que não. Nem a educação, nem a ciência, nem a instrução, nem a pós-graduação, nem o preparo pode dar essa solidez. E aí virou uma coisa líquida. As pessoas hoje começam relacionamentos dependendo do interesse delas. Enquanto está satisfazendo a ela, as coisas continuam. Quando não, elas se acabam logo e se vão como fumaça. Só que isso acontece nos contratos de trabalho, isso acontece nos acordos internacionais, isso acontece também na religião. Se antes tinha um tempo onde a religião propunha algum Deus que você podia, que você tinha que se submeter a ele, agora, mesmo a religião propõe um Deus que se adequa a essa nova realidade. Esse Deus fica parecendo uma coisa que é... tem um termo que me fugiu agora, mas ele é moldado ao seu desejo. Ele é moldado ao seu gosto. Ele é um Deus que tem a sua cara. E esse Deus também é um Deus líquido, é um Deus que muda. O dele é um, o dela é outro, o dele é outro, o dele é outro. E aí também tudo saiu da solidez da ciência, da comprovação, e foi para liquidez, para o que é líquido, instável. E hoje a nossa sociedade é como se fosse um mar se movendo, balançando, onde nada traz estabilidade. As pessoas não entram em um relacionamento, em um negócio, em uma empresa, em uma nova amizade, com a certeza de que aquilo vai durar. Porque tudo se tornou instável. E nesse sentido, essa nova modernidade, também para rejeitar a religião, para continuar reforçando o conceito de racionalismo, não precisamos de Deus, ela cria o conceito de espiritualidade sem Deus, que eu já falei sobre isso aqui. Qual que é a espiritualidade sem Deus? É esse conceito de que eu busco sentido para a minha vida, fazendo as coisas que me dão prazer, as coisas onde eu me sinto habilitado, tenho habilidade, capacitação, dom para fazer, e isso dá sentido para a minha vida, e isso é suficiente, não preciso de Deus. Esses dois extremos, irmãos, que é o que nós vivemos hoje, seja a ciência que diz que a razão que diz que a ciência tem resposta para tudo, seja a modernidade líquida, que diz que nada pode ter firmeza, estabilidade. E o que nós vemos hoje é isso. O mundo, irmãos, o mundo virou uma grande gelatina, em todos os sentidos, e está tudo misturado. Esses dois extremos, ele afeta a sociedade em todos os sentidos, e traz de novo a pergunta a respeito de Deus, a respeito de quem nós somos, a respeito da vida para além do que nós vemos. Parece que o que a evolução está ensinando para nós é que a arrogância do homem de rejeitar a Deus e se apaixonar por si mesmo está produzindo nele agora uma frustração tão grande que, ao invés dele se arrepender disso e voltar a buscar a Deus, ele fica mais duro ainda e arruma novos caminhos para continuar a sua experiência de busca, excluindo Deus da relação. E aí nós vivemos esse caldo que nós vivemos hoje.
Mas essa não é uma questão nova, de novo. E eu quero ler esse texto de 1 Coríntios com vocês, capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Onde ele fala com os irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto são gregos, vivem dentro da cultura do berço do Ocidente, que é onde nasce a filosofia e os questionamentos da vida. Então, é como se os gregos, os coríntios, estão dentro desse ambiente do que eu vou chamar aqui, essa palavra não existia lá, mas de racionalismo, de filosofia, da razão, do questionamento da vida. E Paulo, então, e tem esse grupo, então, que faz o questionamento da vida, tem esse grupo que usa a filosofia, e também tem o grupo dos religiosos, que são aqueles que olham para Deus, mas um Deus também que lhes serve, um Deus que trabalha com o conceito de troca, é uma espécie de Deus que está no balcão, oferecendo alguma coisa, e para você ter o que ele tem para dar, você tem que lhe dar alguma coisa, uma espécie de cambo, né, de troca. Então, ele fala com esse grupo que vive tanto essa ideia da religião como troca, ambiente de troca, como esse outro grupo que vive na questão sobre o questionamento da vida, a racionalidade, a filosofia. E então ele fala assim no capítulo 1, eu quero ler com você a partir do versículo 18. Começam a surgir algum problema lá entre a comunidade da fé de Corinto. Tem o grupo dos que se sentem super espirituais, tem os grupos do que se sentem inteligente demais, e eles começam a se dividir entre eles. Então, a partir do versículo 18, Paulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ele começa dizendo assim: a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, irmãos, é um conceito que para nós aqui é meio difícil da gente entender, mas a cruz era o símbolo de marginalidade, de repúdio, de desprezo. A cruz era o símbolo era aquilo que simbolizava o mais repugnante que o ser humano poderia receber, o mais desprezível que o ser humano podia receber. E na mensagem do Evangelho, não havia lugar para a filosofia, ainda que havia os pensadores, e não havia lugar para essa religião de cambo, de troca, de comércio. E o apóstolo Paulo começa a sua exposição aos irmãos de Corinto, dizendo: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A cruz é esse símbolo de humilhação que eu estou dizendo para vocês. Eu às vezes fico procurando algo similar nos dias de hoje. Seria alguma coisa como a pena de morte para um marginal. A pena de morte para um marginal seria alguma coisa parecida com a cruz. Só que essa pena de morte, Paulo está dizendo que foi imposta a alguém injustamente. Esse alguém, ele diz que é o Filho de Deus. Ele está dizendo que essa mensagem é uma chave. Essa mensagem é um segredo. Essa mensagem é uma revelação. Essa mensagem despreza a razão. Essa mensagem despreza o conceito de racionalismo que eu acabei de falar. E essa mensagem despreza o conceito de religião, como cambo, como troca, como um balcão de negociação com algum Deus. Essa mensagem, a mensagem da cruz, despreza uma coisa e despreza outra. Então ele diz assim: olha, a mensagem da cruz é loucura. É loucura para quem? Para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, salvo do quê? Salvo do quê?
Vocês já estão no céu? Vocês já estão no paraíso? Vocês já estão com os anjos? Você já está vendo Deus? Você já está andando com Jesus? Não, então é salvo do quê? É salvo dessa loucura nossa, desse inferno nosso. Salvo dessa nossa loucura de nos colocarmos no lugar de Deus. Salvos dessa loucura de tentarmos viver a vida desconectados dela, como se houvesse vida em nós mesmos. Salvos da loucura de achar que há um Deus que podemos manipular, controlar, dar ordem para Ele, ou mesmo fazer afagos nele, para Ele, ora, ficar mais feliz com a gente, e encher a gente de bênção, de bem. Você já viu isso? Olha, as coisas não estão bem na sua vida porque você não está agradando a Deus. Então o que eu faço? Vai no culto, canta os louvores, levanta a mão, um louvor gostoso, aí ele fica todo feliz com você e fala, esse cara é bom, eu vou ajudar ele. Essa conversa do Deus que fica impressionado com a sua palavra bonita na hora de orar, já viu? Alguém diz assim, você não recebeu porque você não orou, você falou a palavra errada, você tem que falar a palavra certa. Aí, bom, então qual a palavra certa? Não, você tem que pagar, compra o meu livro e você vai descobrir qual a palavra certa, entendeu? E aí o livro dele fala que tem 3 palavras certas que você fala, e esse Deus fica assim, O Paulo está dizendo, a mensagem da cruz é loucura. Por quê? Porque não cabe na cabeça do religioso. É loucura, por quê? Porque não cabe na cabeça do racionalista, ou do racionalismo. Ele diz, a mensagem que eu estou pregando é poder de Deus. Não vem de mim, não vem de você, não vem da razão, ainda que a temos, não vem da filosofia, ainda que a temos, não vem da religião, ainda que é a nossa essência. Vem de fora, vem de Deus. Para salvar, não só salvar ali e além, mas está salvando agora. Deus está me salvando de mim mesmo. Deus está me salvando da minha loucura. Deus está me salvando do inferno que eu tenho dentro de mim. Deus está me salvando da minha religiosidade hipócrita. Deus está me salvando do meu racionalismo louco. Hoje nós vemos programas de televisão, na televisão, de ciência. E aí começa a ver várias linhas dentro da ciência. Aquela que despreza qualquer coisa que está para além da materialidade, e aquela que começa a perceber a vida não se limita ao microscópio. O microscópio nos mostra muita coisa, mas a vida parece que está para além do que o microscópio alcança. A vida está para além disso. De novo, a ciência não dá conta da vida, e começa a se abrir a possibilidade para pensar algumas coisas que está para além disso, que não se sabe o que é. Há um grupo chamado de agnóstico, que ele diz, olha, a gente não sabe direito como é que é. Se tem Deus eu não sei, e isso são cientistas. Se tem Deus eu não sei, porque não dá para provar que ele existe, mas que também ele não existe, não dá para provar que ele não existe. Então, ficamos no limbo, uma espécie de limbo, no meio do caminho. Hoje, há um grande grupo de cientistas que faz parte desse movimento, não é isso? O Paulo, irmãos, ele não está preocupado com esses assuntos, com esse tema. E ele então começa a falar à igreja que está lidando com coisas parecidas com o que nós lidamos hoje. Ele diz assim, pois está escrito. O que está escrito? Ele está falando do quê, irmãos? Da palavra. Está escrito. Onde está escrito? Não, foi um cientista moderno que escreveu. Não. Foi um maluquinho religioso que disse que teve uma revelação nova. Também não. Ele está dizendo, está escrito. Ele está citando as Escrituras. E quando ele cita as Escrituras, ele cita uma fonte que é anterior a ele. Que é anterior a ele e a meia dúzia de outros pensadores do que ele, e que é anterior a outra meia dúzia de profetas anterior a ele. Ele está falando de alguma coisa que é construída no tempo. Ele está falando de um documento que existe até hoje. Paulo escreveu isso há 2000 anos, passado 2000 anos. Políticos, líderes religiosos, fascistas, nazistas, comunistas, pegaram esse livro e queimaram, fizeram montanhas de fogo com esse livro.
Religiosos trabalharam para destruir esses livros. O cristianismo trabalhou para afastar as pessoas desse livro. Passado 2000 anos, está ele aqui, ó. E por que ele está aqui? Parece que é alguma coisa para além da filosofia, para além do racionalismo e da ciência, que está mantendo esse livro entre nós. E eu chamo isso de Deus. E outros escritores da Bíblia chamam isso de Deus. E Paulo está dizendo que é esse livro que, quando chegou a ele, também já tinha passado alguns textos, 2000 anos, os textos que são atribuídos a Moisés, ou os escritores depois dele, são textos de 1500, 2000 anos antes de Paulo. Então, ele está citando alguma coisa que tem mais autoridade que ele. Ele fala das Escrituras. E a questão que nós colocamos hoje é: o que é as Escrituras para mim e para você? O que são as Escrituras para nós? É normal alguém, quando vai tomar um remédio, pegar o remédio, ouvir o médico e tomar. Se dá ruim, ele vai lá na bula. Em geral é assim, né? Dá uma olhada lá e fala: caramba, é isso aqui mesmo, tá? Vou voltar no médico. É normal alguém comprar um equipamento, receber esse equipamento, ligar e começar a usar ele. Se dá ruim, ele vai lá no manual e começa a dar uma olhada. Parece que essa é uma reação normal nossa. E isso se aplica também em relação às Escrituras. Parece que as pessoas começam a ouvir que há um Deus, que há uma razão, e vão andando por aí, até que dá ruim, dá mal. E aí eles começam a querer buscar a fonte. E o conselho que os apóstolos nos deram, que eles receberam de Jesus, o nosso Senhor, e que Jesus falou isso porque os profetas também disseram, é que nós precisamos examinar esse livro aqui. Senão, nesses dias de escuridão, nesses dias de instabilidade, nesses dias de incerteza, nós começamos a ficar também incertos. Nesse dia de escuridão, nós começamos também a ter medo de andar, porque não sabemos qual passo vamos dar. O Senhor Jesus diz assim: vocês erram, por quê? Porque não conhecem as Escrituras. E nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. E Paulo está exaltando a palavra de Deus como livro inspirado. Esse livro é um livro inspirado. E eu digo isso hoje porque ele é parte dessa conversa que nós estamos tendo sobre o caminho para amar. Há um jeito de amar, há uma forma de amar, há um conceito de amor que não está sendo estabelecido e dado pela modernidade líquida que nós vivemos hoje, pela cabeça aberta que há hoje, porque o novo amar que está sendo dado hoje é uma nova experiência, é um novo exercício de amor. Já que o amor anterior não deu certo, vamos tentar esse novo. E aí, por conta disso, há uma crítica ao que a Bíblia fala sobre amor. E por incrível que pareça, irmãos, os discípulos de Jesus têm ouvido muito o que a ciência diz, o que os saberes diz. Que saberes? A psicologia, os psicanalistas, a neurociência e outras ciências. E isso é legal, a sociologia, e isso é legal, mas estão ouvindo pouco o que as Escrituras dizem. E eu e você precisamos das Escrituras, porque é nela que está revelado o Evangelho de Jesus Cristo. Não é cristianismo, não é filosofia. E é bom eu e você estudarmos filosofia, e é bom eu e você estudarmos os outros ismos que tem por aí, inclusive o cristianismo, que para mim é o maior inimigo da fé cristã. É bom nós estudarmos isso, mas nós precisamos das Escrituras. E precisamos ir a ela antes que dê ruim, antes que dê a dor de barriga, antes que faça mal, porque a vida é curta e não dá para nós fazermos experiências de longo prazo. Nós precisamos de luz para andarmos no nosso dia a dia, educando filhos, firmando relacionamentos, namorando, casando, fazendo negócios. A vida é curta. Eu tenho 54 anos. É que é recente, 54 anos.
Talvez eu vive mais 30, 20, 10, 15, eu não sei. Mas eu não tenho tempo para fazer longas experiências, para descobrir dentro dos conceitos filosóficos ou da experiência da ciência que é feita durante séculos, para então fazer uma afirmação definitiva. Eu não tenho tempo para isso. A vida minha é mais curta que isso. Ela é mais imediata. Eu preciso experimentar ela mais imediatamente, sentir ela mais imediatamente e ter respostas mais imediatas. Como eu não tenho fontes de segurança que me mostram o caminho, como eu já vi que a ciência não me mostra, e eu entendo que a ciência é uma bênção de Deus para a minha vida, e eu entendo que a ciência é uma dádiva de Deus, já que a religião não pode me dar esse caminho, porque eu já entendi que não pode, então eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso abrir as Escrituras para mim mesmo, para o meu filho, para a minha família e para quem quer andar comigo. Paulo está dizendo isso. Pois está escrito, aí ele fala, destruirei, ouça, a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O Paulo escreveu isso, irmãos, há 2000 anos. Se você lê isso hoje, num seminário, alguns seminários evangélicos, tem gente que vai se irritar com isso. Recentemente alguém disse para um dos nossos irmãos, mas vocês levam a Bíblia muito ao pé da letra. Há uns 10 anos, há uns anos atrás aí, alguém comentou comigo, pastor, está escrito, mas não é que a gente tem que... Você entendeu? Você acha que a pessoa não crê na Bíblia? Ela crê, mas ela está tão frustrada com ela mesma, que ela tenta pôr uma outra lente e dizer, é isso, mas não é isso. Está escrito, mas não é exatamente o que está escrito. Deus sabe que a carne é fraca. Ninguém aguenta uma picanha estralando diante de você quando você está com fome. E isso para qualquer tipo de tentação, né, irmãos? E aí? Mas as Escrituras, ela nos é dada para que eu e você percebamos como somos como crianças. Não é que nós não temos responsabilidade. Temos, tanto que eu e você vamos ficando velho e tensos, estressados e muitas vezes ansiosos. Por quê? Porque sabemos da responsabilidade que temos. Então, não negamos a nossa responsabilidade. O desafio é, como é que se caminha esse caminho? Como é que anda nessa vida que ninguém disse como é que é? Porque o jeito que o meu pai viveu já não é o mesmo jeito hoje. O que meus avós viveram já não é o mesmo jeito hoje. Como é que é o jeito que se anda? Cada dia tem um seminário novo para ensinar uma nova técnica de você andar diferente. Haja tempo para tanto seminário, para tanto estudo, para tanto preparo. Você vive só se preparando e nunca caminha no caminho. Porque é só se preparando, se preparando. A vida acontece agora. A vida acontece aqui, a vida acontece comigo e com você aqui e agora. A vida acontece em cada momento que nós estamos vivendo. Não há tempo para esperar. Eu preciso de luz. E aí eu leio isso aqui e ouço o Senhor Deus dizendo, vou destruir a sabedoria dos sábios. Eu falo, opa, eu gosto de ciência, uso a ciência, dá vacina aqui, por favor, me vacina, pode dar umas 10 se quiser, eu só quero ficar bem. A ciência, vou destruir a sabedoria dos sábios, eu quero sabedoria. E vou rejeitar a inteligência dos inteligentes. É o sábio e o inteligente, o filósofo e a razão. Eu quero essas duas coisas. Eu amo filosofia, eu gosto de filosofia, irmão. Não dá para viver sem filosofar, não é assim? Mas o texto está dizendo aqui, eu vou destruir as duas coisas. E destruir como? Mostrando para o ser humano que as duas coisas não dão conta da vida. As duas coisas são limitadas demais, porque as duas coisas têm como fonte o próprio humano. A razão tem como fonte o humano. A filosofia tem como fonte o humano. E nós estamos descobrindo que a vida está para além do humano. A vida vem de Deus. Ele continua e diz, onde está o sábio? Olha que parece que ele está escrevendo no jornal de hoje. Onde está o sábio? Onde está o erudito?
Você ouve alguns eruditos hoje, você ouve e você fala, eu sou um estúpido, um ignorante, nunca vou saber nada, porque não é possível. É muito conhecimento novo o tempo todo. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Há um questionador nessa era também. É o questionador que diz, uma música antiga, lembrei agora, tá tudo errado, os irmãos mais antigos lembram, né? Tá tudo errado, vocês lembram? Não sei quem canta isso não, mas tá tudo errado. Tudo está errado, a educação está errado, o jeito de viver está errado. Há um questionamento constante hoje sobre a vida, que nós chamamos de relativismo, que é assim, o que você diz que é certo, irmão, o que o seu pai disse que era certo para você, era certo para ele, e o que você diz que é certo para você. Então há um relativismo hoje, onde ninguém sabe direito qual é o caminho a tomar. Logo, está tudo errado, então cada um toma o seu próprio caminho. É isso que você percebe que acontece hoje em dia, irmãos? É isso que você percebe na vida? Há movimentos progressistas, liberais, com um discurso muito forte na nossa sociedade, com um discurso politicamente correto, que se tem uma coisa horrível que nós criamos, nós que eu digo a sociedade criou ultimamente, é o politicamente correto, é o assumir pleno da hipocrisia humana, é o politicamente correto. É um assumir pleno da hipocrisia humana, mas é bacana, se você fala politicamente correto, você é bacana. E falar politicamente correto é falar o que os outros querem ouvir, é mais ou menos... nós estamos numa sociedade parecida com aquela casa, onde a criança senta no troninho e os pais ficam lá, servindo ele como um reizinho. Tudo que o reizinho pede, o pai e a mãe atendem. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade assim, onde alguém sentou no trono e não parece que é alguém sábio nem entendido, parece que é um sentimento de infantilidade, onde ninguém pode falar nada, porque está todo mundo sensível, e para não ofender ninguém, a gente só fala o politicamente correto. É difícil os dias de hoje para conversar, irmãos, está difícil conversar assim, tá ok? Vocês estão percebendo, entendendo isso? O apóstolo Paulo, ele tem um livro, e eu e você temos um livro, e esse livro já mostra que eu e você somos pequenos, como dependemos de Deus. Então nós não podemos ter arrogância nenhuma em anunciar Ele. Nós só podemos fazer como Paulo faz, como um pai faz com um filho. Filho, caminhe por aqui. Pai, eu não gosto. Ok, filho, quando você estiver comigo, sob minha tutela e cuidado, vai ser por aqui. Quando você decidir andar sozinho, você vai como você quiser, mas o caminho é por aqui. E esse caminho são as Escrituras. Amém, irmãos? Nós precisamos das Escrituras. E não deixe que ninguém fique falando para você o que está escrito. Vai você lá e vê. Deixa eu ver se o que esse Moisés está falando é isso mesmo. O que esse Moisés fala é uma beça. Eu quero saber se é o que está escrito. E o que está escrito, nós já falamos semana passada, ou retrasada, tem um método para se interpretar, né? E a gente já falou sobre isso. Então, onde está o sábio onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou, olha isso aqui, irmão, acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Então, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu acho isso aqui extraordinário, irmãos. Eu fico encantado com esse texto. Deus decidiu confundir os homens com a sabedoria deles e salvar os loucos com a pregação. Então, aqui é um grupo de loucos. Se você crê em Jesus de Nazaré, se você crê nas Escrituras Sagradas, você é tido como um louco. Está entendendo o que está acontecendo hoje? Quando alguém diz, você é um trouxa,
Você não conhece razão, você não conhece ciência, você é um louco. Não fique nervoso, não fique agitado, não fique ofendido, não fique babando, cuspindo, querendo convencer o outro. Não, é o que as Escrituras diz. O Senhor Jesus, quando manda os seus discípulos pregar, Ele falou, olha, vão lá e anunciam. E olha, perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Mataram Ele. O que você acha que vão fazer com nós, com você e comigo? Vão querer nos matar. Se não pode matar, os caras lacram. Não é isso? Os caras bloqueiam você. Esse é o caminho que nós estamos caminhando. Só que as Escrituras é que está me dizendo, Deus decidiu salvar o Moisés com a loucura da pregação. O que é a loucura da pregação? É uma pregação que não cabe no racionalismo e nem cabe na filosofia, não cabe na ciência e não cabe na razão, que a Bíblia chama de revelação. Pronto, você falou revelação, o cara que é da razão estribucha, cai e começa a bater o braço. Fala, não, agora você endoidou. Eu tenho cérebro, eu tenho razão, eu tenho lógica, você vem falar de revelação para mim. A revelação é uma espécie de cala a boca. A revelação não é alguma coisa que um maluquinho acorda de manhã e diz, olha, tive uns negócios que Deus me mostrou. Não, esse aí talvez tenha que se tratar mesmo. Não é disso que nós estamos falando. A revelação que nós estamos falando, ela tem um nome. O nome dela é Jesus de Nazaré. Que não dá para a ciência riscar o nome dele da história. Não dá para a filosofia riscar o nome dele da história. Não dá. Jesus de Nazaré foi um homem de carne e osso, que nasceu lá no Oriente, que andou nas ruas de Jerusalém, nasceu em Belém, foi na Galiléia, se desenvolveu o seu ministério, foi assassinado. O mundo conhece a história de Jesus de Nazaré. Não dá para negar Jesus de Nazaré. Sabe qual é o nome que é dado para isso? Revelação. Vai nos livros de história, está falando dele. Vai nos filósofos, mencionam ele. Por quê? Porque Deus decidiu se revelar através da loucura que não cabe na cabeça do racional, nem do filósofo. Isso sem negar que eu devo filosofar e que eu devo usar a razão. Isso é revelação. E o Senhor decidiu salvar pessoas através da loucura da pregação. Ele diz assim, versículo 22, os judeus pedem sinais milagrosos. Os judeus representam aqui os religiosos, tá bom? Não tem aquela pessoa que é religiosa e ela só crê em Deus se vê um sinal. Ora aí, faz uma coisa aí, faz um negócio aí. Se acontecer um negócio, apareceu a luz colorida, um negócio, aí eu creio que é Deus. Ele está dizendo, o religioso é assim, pede sinal. Ele precisa de sinal. Jesus fez um monte de sinal e mataram ele. Quem matou ele? Os religiosos. Então o assunto não é sinal. Mas ele fala assim, os judeus pedem sinais. E os gregos? Os gregos são o cérebro grande, né? O cabeça grande. Os mentes brilhantes. Os gregos pedem sabedoria, filosofia. Ele diz assim, nós, porém, pregamos Cristo. Que Cristo? Crucificado. Porque o Cristo crucificado é o testemunho público de que alguém morreu para resgatar a mim dessa minha condição que nem eu tenho consciência dela. Mas a mensagem dele vai me esclarecendo quão perdido eu estou e como preciso ou precisei que ele morresse naquela cruz para pagar uma dívida impagável que eu herdei. A dívida de romper relacionamento com Deus e querer viver autônomo, independente dele e longe dele. Aqui entre nós, irmãos, enquanto nós não descobrimos que Deus é essencial na nossa vida, a gente só gosta dele enquanto ele dá coisa boa para a gente. Quando ele diz, não faça isso, a gente já não gosta muito. Já vem mandar. Só foi me curar de um milagre ali, só foi me dar um milagre e me curar de um problema, já quer mandar. Não é assim? Deus, ele nos é agradável
enquanto Ele nos dá alguma coisa que nós necessitamos. Quando Ele diz não, não deseja o mal do seu inimigo, quando Ele diz não matarás, não roubarás, já está querendo mandar em mim. Eu não gosto disso, eu gosto de ser autônomo, independente. Quando eu olho para a cruz me lembra dessa minha condição arrogante. E me lembra que isso é próprio de quem rompeu o relacionamento com a vida e não pode viver mais sozinho. A mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para quem está perecendo. Porque para quem está sendo salvo, não é só que eu vou ser salvo lá na frente, eu estou sendo salvo aqui e agora. Porque eu estou experimentando uma mudança na minha natureza. Não é só no temperamento, é na minha natureza, na minha consciência. Eu estou experimentando isso. Eu estou percebendo uma salvação de Deus na minha vida. E quanto mais salvo eu sou, menor eu fico. Menos arrogante eu fico, menos autônomo, independente dele eu fico. Mais responsável eu fico. Eu olho menos para o outro como um menor, um diferente, e o vejo mais como um semelhante. Independente da cor, do status, do gênero, vejo ele como um semelhante. E aí eu percebo, isso não vem de mim. Deus está me salvando. Ele está me salvando. E é uma salvação que começa aqui e agora, e me traz uma esperança que não pode ser morta. Porque ela já inaugurou na minha mente uma consciência que eu não tinha. Então não pode ser morta mais. E ela me aponta para uma plenitude que vai ser ali e além. Quando? Quando finalmente aquele que estava na cruz vier para buscar o povo dele. Versículo 24 diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, ouça, mas para os que foram chamados. Quem chama? Ele. Como que é isso? Não sei. Eu não sei. Como é que ele faz? Eu não sei. Qual o critério dele também? Não sei. Eu sei que ele chama. Ele disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Quando eu e você achamos que nós que escolhemos a Deus, já é um comportamento arrogante nosso. E quando eu tenho esse comportamento, eu discrimino o outro. E eu me acho melhor do que o outro, porque eu escolhi bem, por que o outro não escolhe bem? É um absurdo esse cara não entender sobre Deus. Eu escolhi Deus, por que ele não escolhe? Meu filho, minha namorada, meu namorado, meu amigo, minha amiga. Por que não? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o Senhor te chamou. Não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. E com um propósito. Para vocês irem e dar fruto. Qual é o fruto? Está lá em Gálatas. O fruto é amor, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. É a gente ser gente como Jesus de Nazaré foi. Gente, o Evangelho, irmãos, o Evangelho de Jesus é que traz o conceito de inclusão. A religião, ela é exclusivista, no sentido de discriminatória. Ela discrimina, ela rotula. Ela escolhe quem que ela quer para ela. A religião é assim. Ela escolhe as pessoas quem ela quer para ela. E às vezes ela pega lá um bem arrebentado lá para usar como troféu, para depois dizer que ela é boa. O Evangelho de Jesus não discrimina. O Evangelho de Jesus é que chama a prostituta, é que chama o cobrador de imposto, é que chama o traidor, é que chama o que nega. O Evangelho de Jesus, ele inclui. O Evangelho de Jesus chama. O Evangelho de Jesus abre, para que não haja discriminação. Mas esse mesmo Evangelho que inclui, que chama, que abre, também alerta e diz: arrependa-se. Arrependa-se desse jeito de viver. E aí ele fala isso para a mulher samaritana, ele fala isso para a mulher que foi pega no ato de adultério e ia ser apedrejada e não foi. Ele fala isso para o cobrador de impostos, ele fala isso para o Judas, ele fala isso para o Pedro, o traidor. O Evangelho inclui, chama, não discrimina, mas confronta, dizendo: arrependa-se. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 11, Jesus fala sobre isso. Arrependa-se, o reino de Deus chegou. Arrependam-se.
A loucura de Deus está chegando em você. A loucura de Deus está alcançando a sua consciência. Arrependa-se. E esse arrependa-se é para mim. Não é para você, é para mim. E quando eu me arrependo, eu passo a ter uma vida que você olha e fala, peraí, isso aí dá certo. Que vida é essa aí? Ao invés de eu dizer, ande como eu digo, olha, está escrito aqui, arrependa-se. Arrependa-se deixe de viver do jeito que você está vivendo. E alguém diz, mas eu sou assim, eu nasci assim, o que eu posso fazer? Olha, bem-vindo ao time, todos nós nascemos assim, todos nós somos assim. A mensagem não muda, arrependa-se. Arrependa-se eu entendo que eu sou um pecador, e não tenho o direito de apontar a mão para o outro, dizer que o outro é mais pecador do que eu, porque eu já entendi que eu sou pecador, e só a loucura da pregação é que me mostra isso. E ela me leva ao arrependimento. Arrependa-se, o reino de Deus chegou. Amém, irmãos? Eu só vou acabar a leitura aqui, que diz assim, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. Deus, para te salvar, não precisa da sua sabedoria, nem da minha. Deus, para me salvar, não precisa da minha força. Ele me salvou para envergonhar a minha sabedoria e a minha força, e mostrar para mim, Moisés, você não está com nada. Eu é que estou te chamando, eu é que estou te salvando. E à medida que eu vou entendendo isso, ao invés de andar com o peito estufado, eu vou andando mais encurvado, como é próprio de quem vive diante de Deus. Não dizendo, oh Deus, dá, eu determino, eu declaro, tem que ser, eu que mando, eu estou dando a oferta. Não. Vem no movimento de humildade. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, o Senhor pode me salvar dessa doença? O Senhor pode me curar? O Senhor quer me curar, Senhor? Eu quero que o Senhor me cure. Me cure, Senhor. E se não curar? Amém. Eu quero muito um milagre. Mas se o Senhor não me der, o Senhor já se revelou para mim. Eu sou grato por isso. E se Ele curar? Eu vou dar glória a Deus. Eu não vou bater no peito. Olha, Deus me curou porque eu faço as coisas bacanas. Eu sou do bem. Eu vou nos cultos toda vez. Eu sou do dinheiro. Eu sou um cara bacana. Então Deus virou meu amigo. Não é isso que o Evangelho ensina. O que o Evangelho ensina é isso, que nós estávamos perdidos e Ele nos alcançou. As Escrituras é o novo caminho para eu amar. Mas há um movimento moderno dizendo, não creia nesse livro, ele é um conto de fadas, ele é um conjunto de mitos. Só que é essa escritura que está me salvando com uma mensagem louca, dizendo que a loucura de Deus é mais sábia que a minha inteligência. Muito legal isso. Eu acho o máximo. Deus é louco. Para quem? Para quem está morrendo. Deus é o máximo. Para quem? Para quem se descobriu louco. Eu preciso das Escrituras para caminhar na vida. E eu vou estudar ciência, eu vou estudar filosofia, e eu vou fazer os cursos de tecnologia, e eu vou me atualizar, e eu vou fazer minha lição de casa. Mas eu já descobri que o microscópio não dá conta da vida. A ciência não dá conta da vida. Amém, amados? Use as Escrituras no seu dia a dia. E não vai haver dúvida de como andar nessa vida louca. Como andar nessa vida doida. Onde tudo parece incerteza, as Escrituras é luz para eu e você caminhar com segurança. E isso a Bíblia chama de andar por fé. Muito bem, eu gostaria de conversar mais sobre isso, mas não vai dar tempo. E vou orar com você.
E nós vamos voltar a esses temas que eu falei esse mês. Falamos sobre a diferença entre o amor de Deus e o amor humano. Falamos sobre a diferença entre a ética da tradição judaico-cristã e a ética do evangelho e o moralismo da sociedade. Falamos sobre a nova espiritualidade. Falamos sobre a Bíblia Sagrada como inspiração de Deus e a maneira adequada, historicamente adequada, para interpretar ela, levando em conta a intenção do escritor, quando eu leio ela. Assim como eu leio qualquer mensagem de WhatsApp ou de e-mail, eu devo levar em conta a intenção do escritor. E hoje eu encerro falando sobre, de novo, as Escrituras, como caminho para a verdade, no sentido de que ela é inspirada por Deus, e é através disso que o pessoal chama de loucura que Deus está salvando os loucos. A Bíblia, na comunidade, a gente podia mudar a placa lá, né? Ao invés de escrever comunidade cristã, a gente podia escrever comunidade dos loucos. Aqui só entra louco. É um bom nome, irmãos? Parece que comercialmente não é bom, né? Parece que não vai empolgar muitas pessoas. Mas poderíamos usar esse nome. Vamos orar? Quero orar com você. Se o Senhor tem falado com você nesses dias, se o que nós temos conversado aqui tem levado você à reflexão, volte, vai lá no vídeo, ouça de novo. Faça perguntas, envie perguntas para a gente, pense sobre o assunto, reflita sobre isso. Nós voltaremos nesses assuntos, mas nós estamos debaixo de um ataque feroz e violento contra tudo que se chama Deus. O nome disso é modernidade. Modernidade líquida, pós-modernidade, não interessa o nome. Mas não tem problema, Jesus disse que seria assim, não há nenhuma novidade. Eu e você só precisamos estar atentos. Quem que nós estamos ouvindo? As Escrituras ou as outras vozes? Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, agradecidos por esse tempo, por essa oportunidade de reflexão, de meditarmos na sua palavra, de ouvirmos a sua voz, de ouvirmos o que o nosso irmão Paulo nos escreveu, Senhor, o que ele teve que lidar nos dias dele, tão atual, tão presente nos nossos dias, 20 séculos depois. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e nos deu a ciência. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e nos deu a razão. E o que seria de nós sem a razão, sem a lógica? Sem essa capacidade de refletir, de raciocinar, de comparar, de avaliar, de estudar, de pesquisar, de analisar, de concluir. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado também, Senhor, por nos alertar que a vida está para além dessa lógica, dessa racionalidade, da nossa capacidade de filosofar, de refletir. A vida está para além disso, e o Senhor nos trouxe a vida como revelação em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Nos ajude, Senhor, a receber essa vida diariamente e sermos salvos diariamente, para a glória do teu nome, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por nos dar luz para caminharmos nesses dias de tanta escuridão, que tem produzido ódio, violência, polaridades, rivalidades. Obrigado, Senhor, por nos trazer luz nesses dias de guerra, nesses dias de desrespeito, de desumanidade. Obrigado por nos trazer luz, porque podemos caminhar com passos seguros, não olhando para nós mesmos, mas para o Senhor. Senhor, eu oro por aqueles que estão aqui, pais e mães, aquele que nos acompanha pelas redes, pais e mães, que estão vendo um mar, Senhor, de discursos e de novidades alcançando os filhos, os adolescentes, as crianças, os jovens, os juniores, trazendo confusão, roubando valores, desviando de conceitos, trazendo insegurança, dúvidas. Nós te louvamos, Senhor, e oramos para que a sua palavra alcance a cada um de nós, a todos nós, para que experimentemos a tua loucura, Senhor, em plenitude, e sejamos loucos
no meio de uma sociedade tão autocentrada, Senhor, e tão segura de si. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedimos que o Senhor dê ao teu povo, à tua igreja, uma semana de vitória, Senhor, uma semana de crescimento, uma semana de alegria pela salvação, uma semana de meditação nas Escrituras, uma semana de crescimento na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém.